bem, pessoal? Bem-vindo à nossa aula de programação mobile. Eu sou o professor Carlos Cabral. Vamos começar este curso, certo, com uma introdução a JavaScript. É o nosso primeiro conceito de JavaScript, que é a ideia de variáveis. Os objetivos de hoje são o que, então? É compreender o que é JavaScript, qual que é o seu papel na execução do código, na execução dos scripts, certo? Você vê que JavaScript é a nossa linguagem de programação. Ah, mas o que é uma linguagem de programação e tudo mais? Vamos ver isso. Nós vamos entender o conceito de uma variável, certo? Ah, uma variável é um espaço onde eu vou armazenar dados na memória do computador. Ah, mas que memória que a gente está falando? Ah, memória RAM. Como que a memória RAM funciona também, esse tipo de coisa, tá? Por fim, nós vamos ver as diferentes sintaxes, diferentes nomenclaturas na hora de criar esta nossa variável. Frente. Para começo de conversa, o que é JavaScript? E você pode abreviar JavaScript com apenas JS. Funciona também, certo? JavaScript é uma linguagem de programação. Linguagem de programação, vamos começar por aqui. Ele é uma linguagem. Como assim uma linguagem? Ah, assim como em português, assim como em inglês, que nós utilizamos, sim, de forma similar, né? Uma linguagem, certo? Uma forma de nós nos comunicarmos. Mas na linguagem de programação, eu vou me comunicar com quem? Alguém consegue me dar uma resposta? Com quem que eu me comunico? Como que é entre quem e quem é a comunicação em uma linguagem de programação? Tem o chat, pessoal, usem. Como que é a comunicação em uma linguagem de programação? Repito, certo? Eu estava falando que JavaScript é uma linguagem de programação. Uma linguagem, nosso dia a dia, um português, um inglês, um espanhol, certo? É para nós, pessoas, nos comunicarmos, certo? A pergunta é, uma linguagem de programação, entre quem e quem que se comunica? Presumindo que também se comunica, né? É uma linguagem que a máquina entende. Boa, Christian. Sim. Quanto que a gente usa um português para um humano se comunicar com outro humano, certo? Um português, por aí vai. Uma linguagem de programação, a forma de um programador se comunicar com a máquina. Mais, certo? É uma forma de um programador comandar a máquina, certo? Computador, faça isso, calcule isso, mostre isso, tá? Nós estamos programando, nós estamos dando comandos, nós estamos mandando o computador executar certas funções, certo? Ótimo, tá? Uma forma, então, de dar instruções ao computador, processar dados, executar regras lógicas, né? E quando nós programamos em JavaScript, mas não apenas em JavaScript, tem outras linguagens de programação também, nós vamos escrever uma sequência de comandos, certo? E a máquina, então, ela vai ler e vai executar de cima para baixo, linha por linha, tá? Inicialmente, todos os nossos códigos vão ser de forma sequencial. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta, quinta, sexta, blá, 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 né? Mais para frente, nós vamos ver, mas eu quero pular uma linha dependendo de uma situação.
Vou retornar um certo bloco de código e ficar executando ele. Vamos fazer tudo isso no tempo, tá. Isso então é JavaScript. Frente. Eh, quase todo software, sabe, quase toda, linguagem de programação, ela vai ter um padrão que é bem simples. Nós vamos receber uma informação, nós vamos ter uma entrada de dados, nós vamos processar, nós vamos calcular, nós vamos manipular esse dado que nós recebemos. E por fim, nós vamos ter uma saída, nós vamos exibir um resultado final na tela. Os nossos programas não vão ser tão diferentes. Eh, a entrada de dados nesse primeiro momento, certo? Ela talvez seja um pouquinho mais chata, por quê? JavaScript é uma linguagem que foi criada para quê? Ela foi criada para trabalhar junto do front-end. Front-end, alguém consegue me dar uma definição do que é um front-end? Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, se vocês tiverem alguma dúvida, peçam, parem. "Ah, professor, você está falando rápido demais. Ah, professor, você volta, não entendi. Tô 3 slides atrás", né. Por favor, me conte. Front-end, então, a parte visual do programa, HTML e CSS. Boa, Eric, ótimo. Sim, né. A parte do front, certo, é a parte visual, é a parte que, o usuário vai ver, né, que roda no computador do usuário. JavaScript, ela foi criada inicialmente como uma linguagem, certo, que roda na parte front, que roda no computador do usuário, tá. Você vai implementar ali, uma parte lógica, uma linguagem de programação, de fato, porque HTML e CSS não são linguagens de programação, são linguagens e marcação, são linguagens, de aparência, certo. E me foge a palavra, mas aparência é um bom trabalho. Eh, foi colocado então foi criado para isso. A questão é, nós, nesse primeiro momento, não vamos trabalhar com HTML e com CSS. Então, para nós inserirmos, eh, nós fazemos uma entrada de dados, vai ser um pouquinho mais chato, tá. O console talvez não aceite, tudo mais, mas a gente vai chegar numa parte visual em algum momento. Muito bem, dito tudo isso, pessoal, o nosso programa, certo, isso na verdade, em qualquer linguagem, ele precisa ter um local onde ele vai armazenar essas informações, seja informação que ele calculou, seja uma informação vindo de forma externa, tá. E aonde ele vai guardar essas informações são as chamadas variáveis, certo. Que é o tema da aula de hoje, né, é o nosso primeiro conceito aqui de JavaScript. Muito bem, vamos dar uma olhada então em variáveis, tá. Aplicativos que são dinâmicos, certo, precisam ter a capacidade de guardar dados, guardar informações para nós, certo. Seja porque, é um aplicativo de clima, de tempo, certo. Tem dia que tá chovendo, tem dia que não tá chovendo agora, nesse segundo, certo. Eu preciso guardar essa informação então, certo. E essa informação, tá no nome, ela varia, tem dia que tá chovendo, tem dia que não está chovendo, certo. Ou porque eu estou fazendo um aplicativo da Receita Federal para fazer o imposto de renda, certo? Tem que fazer todo um cálculo matemático, né, e o resultado final não vai ser sempre o mesmo, também varia, né.
Variáveis são, então, locais para nós guardarmos informações, para nós guardarmos dados de forma temporária, tá? A gente pode fazer uma analogia com caixas de mudança, tá? A caixa de mudança, o que que ela tem? Ela tem um conteúdo interno, o que que está guardando dentro da caixa, cada caixa, é uma boa prática, pelo menos, você tem um nome, tá? Uma etiqueta. Olha, isso aqui são as coisas do quarto, são as coisas da cozinha, são as coisas da sala, tá? Você ter um identificador do que está guardado lá dentro, para que você não precise abrir a caixa o tempo inteiro, certo? Para que você não precise ir com a caixa aberta. Tem lógica essa ideia de variável? É um local para nós guardarmos dados de forma temporária. Tranquilo? Vocês me dizem. Tranquilo. Muito bem. Vocês reparem que eu digo, professora, ele vai guardar dados de forma temporária. Por que de forma temporária? Por que ele não guarda dados de forma permanente? Porque os valores que nós vamos guardar nessas variáveis, a linguagem de programação vai colocar esses valores na memória RAM do nosso computador. Alguém consegue me dar as características da memória RAM? Volátil. O que significa ser volátil? Armazenamento temporário. Mas por que ela é temporária? O que acontece? Por que ele é volátil? Ele tem uma outra característica além de ser volátil. Agora, fale, por favor. Vamos, Camado. A memória RAM, pessoal, ela tem duas características, então. Sim, ela é volátil. O que significa ser volátil? Que ela não é permanente. Como assim? A partir do momento que a memória RAM do seu computador é um local onde nós guardamos informação também, ela perde energia, que você desliga o seu computador, toda a informação que estava lá, ela é perdida, certo? E mais, a memória RAM do computador é um local de armazenamento extremamente rápido, certo? Ridiculamente rápido. Qual que é a alternativa de armazenamento do computador? Nós temos a memória RAM e nós temos mais um local. Qual que seria esse outro local? O HD, o SSD. Boa, Luiz. Sim, né? Nós podemos guardar informações tanto no HD, tanto no SSD, quanto na memória RAM. A questão é, guardar no HD, no SSD, é lento, muitas vezes mais lento, ordens de magnitudes mais lento do que guardar na memória RAM. O computador, a nossa linguagem de programação, então, ela vai guardar os dados da variável dentro da memória RAM. Por quê? Porque ele consegue escrever, porque ele consegue ler de lá muito mais rápido, consegue alterar os valores de forma muito mais rápida. Professor, mas eu não quero guardar meus dados de forma permanente, tá? Não quero guardar de forma temporária. Como é que a gente vai guardar, então?
Temos algumas eu posso, eh, quer falar alguma coisa, Henrique? Fica lá. Escrever em arquivo, eu posso escrever num banco de dados, por exemplo, tá? Bem, vamos ver uma vocês conseguem estar tranquilo, vamos em frente então. Tá, professor, mas como que eu escrevo isto em JavaScript? Como é que eu começo a escrever uma variável, certo? Em JavaScript moderno, né, que é o que nós vamos trabalhar ao longo do curso, JavaScript moderno, nós vamos utilizar 2 palavras-chave. Nós vamos usar a palavra-chave let e a palavra-chave const, certo? Por enquanto, nós vamos utilizar como se fosse a mesma coisa, mais para frente nós vamos ver que existe uma diferença entre eles, certo? Entre a mutabilidade de um, o que um pode mudar, o outro não pode mudar, certo? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Palavra-chave let, palavra-chave const. Agora surge um ponto importante. Legal, professor. Aonde que eu vou escrever esse código, porém? Né? O curso não é apenas para você sentar e ler, certo? Os slides. Nós vamos escrever código também. Nós temos 3 escolas aqui. Vocês, meus caros, têm que sistema operacional nas suas máquinas? Vocês utilizam Linux? Vocês utilizam Windows? Pessoal do Gore, pessoal do Pimenta, pessoal do Maria. Temos Linux e Windows. E vocês, nas 3 escolas, vocês têm um programa chamado VS Code instalado? Visual Studio Code instalado? Tem? Vocês estão acostumados a utilizar o VS Code ou não? Se não estiver, por favor, fale. Não, não estamos. Não sou familiarizado com VS Code. Vocês estão ou não são familiarizados com o VS Code? Não somos. Tudo bem? Sim, somos. Alguns são, outros não. Usávamos muito, recentemente não muito. Muito bem. Vamos abrir o VS Code, então. Estamos acostumados a usar, mas já chegaram a usar. Vamos dar uma olhada. Deixa eu abrir o meu VS Code e deixa eu abrir um projeto. Eu já tenho um projeto. Deixa eu compartilhar aqui. Na escola não. Tudo bem. Era aqui. Já antes que eu queria fazer. A pasta. Hum. Eis a cara do Visual Studio Code, certo? O de vocês está em português ou está em inglês? Quando vocês abrem assim. Inglês? Português. Vamos deixar todo mundo igual, pessoal. Vamos deixar todos eles em inglês. Ah, professor, mas eu não sei inglês. Tudo bem. Se tiver de comando mais difícil, eu vou traduzir para vocês, mas para a gente pegar, para a gente acostumar, certo? Programação exige o inglês. Como que nós vamos deixar este cara em inglês? Nós vamos vir aqui nessa aba de cima, certo? Nessa linha de cima.
Você vai clicar para mim em View e nós vamos em Command Palette. Deixa eu escrever no chat. View, Command Palette. Lá em View, Command Palette. E eu coloquei Palette como se fosse a cidade do Pokémon, não é? Tô com 2 T's. Faltou um E no final, tudo bem. Você vai pesquisar ali por idioma, se você estiver em português, obviamente. Talvez se você pesquisar por language, ele já mostre. E você vai querer achar qual a opção? Configure Display Language. Certo? Deixa eu colocar o meu em português. Baixar o português ainda. Só para a gente ter igual. Vamos compartilhar novamente. Você vai aqui, então, em exibir paleta de comando no português. E você vai pesquisar configurar idioma de exibição. Deixa eu escrever tudo isso. Então, você vai em exibir paleta de comando. E, por fim, você vai em configurar idioma de exibição. E o que você vai colocar? Vamos lá. Vou colocar English, certo? Colocar o inglês. Tá no chat. Vou fixar esse cara. E o que nós temos que fazer daí? Você vai clicar no inglês e ele vai pedir para você reiniciar o teu Visual Studio, certo? Ah, reiniciar o Visual Studio para alterar para English, ele vai estar. Você dá um sim, reiniciar. Todo mundo conseguiu fazer isso? Ou não? Se alguém está com dificuldade, se alguém não conseguiu fazer, por favor, me avise. Eu vou dar as permissões para você compartilhar a tela. Nós fazemos juntos. Não estamos com computadores. Dona Brenda, nós vamos precisar pedir, né? Então, que na próxima aula esteja assim, em todas as aulas. Curso de desenvolvimento de sistemas tem que ser em sistemas, tem que ser em computadores, tá? É imprescindível. Doutora Brenda, você está no Maria, certo? Maria das Graças, correto? Tá. Não é nem televisão, professora. É sala de computadores. É cada aluno em um computador ou um notebook, Windows ou Linux individual. Tá? Pessoal do Pimenta, pessoal do Gore, tranquilo? Direto no computador. Cada aluno vai entrar no Meet daí, professora. Tá? Conseguiram, Aparecido? Ótimo. Né? Cada aluno vai entrar de forma individual daí, tá? No Meet. Daí ele vai assistir por ali. Sim, né? Tem que pedir pro pessoal da escola, então, né? Que seja assim, curso de desenvolvimento tem que ser cada um com uma máquina individual, não tem como ser do contrário. Muito bem. Uma vez que estando em inglês no Visual Studio, o que nós temos que nos interessa aqui? Do lado esquerdo, certo? Nós temos aqui esta coluna cheia de ícones. O primeiro ícone são as duas folhinhas. O de vocês, talvez a aparência, a cor esteja diferente, certo? Mas a ordem vai ser basicamente a mesma coisa. O meu talvez tenha coisas a mais, isso é normal. Vamos clicar nas duas folhas, no Explorer, no explorador de arquivo. Aqui, nós podemos abrir uma nova pasta. Open Folder. Legal. Nós vamos criar uma pasta para esse curso. Cria onde você achar melhor e uma forma que, né? Ah, eu vou criar lá em documentos, eu vou criar uma pasta para esse curso.
crie lá, chame de programação mobile e abra daí esta pasta. Eu chamei o meu de programação mobile, eu criei dentro de documentos. Uma vez que você abriu, vai estar aqui em cima o nome da sua pasta. Nesse campo aqui do lado esquerdo, certo? Aqui vai ficar todos os nossos arquivos do projeto, pastas e arquivos que nós vamos criar. Eu vou criar uma pasta para a aula de hoje. Como? Você pode dar um botão direito nessa área aqui escura, certo? E dar um new folder, uma nova pasta. Ou você pode clicar no íconezinho, que tem uma pastinha mais nova pasta. Eu vou chamar de quê? Aula sublinhado 01. Nunca coloque espaço, pessoal, em nome de arquivo, em nome de pasta, certo? Vai dar dor de cabeça na frente. Você é composto por vários nomes, coloque um sublinhado. Isso aqui é uma pasta. Tá todo mundo aqui? Todo mundo conseguiu criar uma pasta para o projeto, abrir a pasta do projeto? Ou não? Quem não conseguiu, por favor, me avise. Preciso que vocês estejam todos comigo. Bem? Tudo bem. Não tenha vergonha se você está atrás, pessoal. Por favor, fale. Conseguimos? Ótimo. A gente vai fazer um botão direito aqui e eu vou criar um arquivo novo, um new file. Botão direito na pasta que nós criamos. Pode recomeçar? Claro. Emanuele, o seu Visual Studio ele está em inglês para começar essa conversa? Ou não? Não? Tudo bem. Vamos recomeçar. Vou colocar o meu em português. Deixa eu compartilhar toda a minha tela, que eu não tenho que ficar compartilhando toda hora. Pam, 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 pam. Muito bem. Basta. Tá assim o teu Visual Studio, certo? Ou não? Talvez a cor esteja um pouco diferente, mas, né, ele tem que estar assim. O que que você vai fazer? Você vai clicar em exibir paleta de comandos, certo? Aqui no menu em cima, exibir paleta de comandos. E você vai procurar, você vai digitar aqui, configurar idioma de exibição. E você vai clicar na opção, configurar idioma de exibição. E você vai escolher o quê? English como idioma de exibição, para que seja em inglês. Você vai clicar em English. Ele vai pedir para reiniciar o teu Visual Studio. Tranquilo? Conseguiu? Exibir, paleta de comando, configurar idioma de exibição. English. Tudo certo? E vamos reiniciar, como ele pediu. E agora vai estar em inglês, repare. Deu certo, Emanuele? Eu vou tomar o silêncio como um sim. Muito bem. Nosso Visual Studio está em inglês. O que que nós temos que fazer agora? Temos que criar uma pasta para este projeto. Como que a gente vai fazer isso? Aqui do lado esquerdo, nós vamos clicar no primeiro ícone, o ícone das duas folhinhas, o nosso Explorer.
Clicando aqui, nós vamos ter uma primeira opção, primeiro botão, Open Folder, abrir pasta. Clica em Open Folder. O que você vai fazer? Você vai, em algum local do seu computador, criar uma pasta para esse projeto. Eu já criei, eu tenho aqui programação mobile. Abra essa pasta que você criou. Vai estar vazia no caso de vocês. Deu tudo certo? Aqui em cima vai estar o nome da pasta, certo? De programação mobile. Tranquilo? Alguém está perdido, alguém não está comigo. Carinha. Tudo bem. Pessoal, se você vê que o teu colega ali está com dificuldade, por qualquer motivo ele não está conversando comigo, tente ajudar, ofereça ajuda também. Se você souber o que fazer, obviamente. Muito bem. Vou criar, então, uma pasta aqui dentro do meu projeto. Como? Iconezinho da pastinha com mais, o segundo iconezinho aqui em cima. Aula sublinhado 01. Dentro dele, eu vou criar um arquivo. Como? Folhinha com mais, new file, ou um botão direito, new file. E vai ser o quê? Vai ser também aula 01 ponto Q. Você concorda comigo que todo arquivo ele tem uma extensão, ele tem um formato? Eu tirei uma foto, é um arquivo JPEG. É um arquivo de música, é um ponto MP3, é um PDF, ponto PDF, é um zip, é um ponto zip. Um arquivo JavaScript também tem um formato, ponto .js. Boa, Eric. Sim, ponto .js. É que você repare, o Visual Studio é legal com a gente. Eu coloquei ali o ponto .js, trocou aqui, certo? O íconezinho do arquivo. Deu tudo certo para você, o seu vai ser algo similar. O tema pode estar diferente do meu, mas vai ser algo muito longe disso. JS, ele altera ali. Você vai dar um Enter. Tá? E aqui nós vamos conseguir escrever, certo? Os nossos códigos. Rodar os nossos códigos é um assunto diferente. Para nós conseguirmos rodar direto do Visual Studio, sem depender que é um. Deixa eu arrumar uma coisa aqui no meu. Sem depender. Tudo bem. Sem depender de um HTML, tá? De um servidor web, a gente vai ter que configurar mais o nosso Visual Studio. Bom, o que nós temos que fazer? Aqui do lado esquerdo, nos iconezinhos, nós temos um iconezinho que são quadradinhos. Se você deixar o mouse em cima, ele vai falar extensions, as nossas extensões. Nós temos que configurar, nós temos que instalar uma extensão específica para isso. Clica lá nos quadradinhos e nós vamos procurar por uma extensão. E repare, eu tenho várias extensões instaladas aqui já. Vocês não precisam ter. Chamada JavaScript Runner. É pesquisar por este cara que está no chat. E você vai instalar este cara por esse tal desse firma que tem este íconezinho. Se não aparecer para você, se não deixar instalar, por favor, me avisem, tá? Fundamental que esse cara ele consiga rodar. Novamente, você vai clicar no íconezinho dos quadradinhos, nas extensions, nas extensões, e você vai pesquisar por isto que eu colei no chat, por JavaScript Runner. Você vai clicar em instalar este cara aqui, por esse, pela firma, certo? Tudo certo, pessoal?
Conseguiram instalar? Pessoal, eu preciso que vocês façam comigo. Todo o resto do curso depende de vocês fazerem a instalação correta aqui, certo? Não tem escapatória. Tem que estar funcionando. Pronto, aqui. Deixou instalar tudo certo, sem maiores problemas. Ótimo. Se nós voltarmos lá no nosso arquivo .gs, repare que agora no canto superior direito tem que ter um botão de play. Se você clica no botão de play, pessoal, ele aparece algo simples assim para você ou ele aparece um monte de erro? Aparece o botão de play ou não aparece? Quando você clica no play, o que acontece? Você clica no botão de play, ele vai abrir essa tela aqui embaixo, que nós chamamos de terminal. Erro pedindo Node.js. Você está no Windows ou está no Linux, Eric? Linux. Tudo bem. No Linux não seria, ele não teria que reclamar para pedindo o Node. Vocês estão no Mint? Vamos instalar o Node, então. Vamos instalar o Node. Hum, hum, Bem, vamos tentar instalar o Node. Tá? Deixa eu pegar aqui o comando para instalar. nvm h. Cadê? Deixa eu achar a linha de comando. Tá, 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 tá. Você? É você. Seria este comando no terminal. Você vai vir aqui no terminal, vai copiar, vai dar um botão direito e ele vai colar para você o comando apt install Node.js. Teoricamente, né, também. Ele vai pedir para você permissão ou não? É verdade, tem um repositório. Tá. Vai pedir sudo para você, né? Quando você roda o apt, Eric, ele funciona? Ou ele vai pedir senha, né? Funcionou sem pedir senha. Aleluia. Então, rode esse comando, esse apt install Node.js. E agora, Eric, quando você dá um play, ele só aparece uma linha, ele vai te encher o saco mais alguma coisa. É por sessão, toda vez que acabarmos, iremos perder todo esse processo. Vocês, São Luís, têm conta num cara chamado GitHub ou não? Você tem uma conta. Tem uma conta, Eric. Mas o resto do pessoal tem conta? Eu tenho, mas temos que ver com a turma. Esse é um problema. Muito bem, então, pessoal, vamos para outra alternativa, então, se a gente não consegue fazer com o VS Code, já que ele é de forma temporária para vocês. O que a gente vai fazer? Nós vamos entrar neste site chamado github.com. Deixa eu deslogar da minha conta. Hum, 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 hum.
Vem pra cá. Cadê meu Pessoal, já que vocês estão tendo a dificuldade de, pois, de forma temporária só e tudo mais, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar o nosso código em nuvem, servidor de outro, um servidor da Microsoft, nesse caso. A questão é, para que a gente possa executar, nós temos que criar uma conta em um site. Qual site? Este site, github.com. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui no canto superior direito em criar uma conta. Você vai fazer com o seu @escola, você vai clicar em Continue with Google. Você já tem que estar logado com o @escola, certo? Está no Meet, afinal de contas. Continue with Google. Você vai selecionar o seu @escola. E é capaz que ele te peça outras informações. Né? Ele vai pedir para você um nome de usuário, esse tipo de coisa. Se alguém puder compartilhar a tela do que ele pede, eu agradeço. Tá? Eu já tenho o meu @escola, o meu ele não aparece. Eu já tenho minha conta no GitHub, ele não pede para mim. Mas para vocês, se alguém puder compartilhar a tela, eu agradeço. Teoricamente, vocês podem compartilhar a tela comigo já. Se alguém puder, fica de agradecimento, então. Voluntário. Tem esse problema de sessão temporária, vamos resolver isso de forma permanente já. E, pessoal, eu preciso que todo mundo crie uma conta. Já que o VS Code é problema, nós vamos fazer todo o nosso projeto, todo esse nosso ano curricular aqui em cima. Alguém, por favor, alguém que estiver no processo de criação de conta, compartilhe a tela comigo, para que eu possa ajudar todo mundo. Aqui já temos conta. Aqui aonde, João Pedro? Me diga, aqui no Gore, aqui no Pimenta, só para eu ter uma noção. No Pimenta. E o pessoal do Gore? Já tem conta também? Pessoal do Gore, se precisar de ajuda, por favor, fale. Tá? Compartilhe sua tela, eu te ajudo a criar a conta. Todos no Gore tem, opa! Agora sim, hein? Maravilha. Muito bem. O que nós vamos fazer então, se todo mundo tem conta? Nós vamos criar um repositório para esse nosso curso. Como? Aqui em cima você vai clicar no botãozinho no mais. Eu quero criar um novo. Um novo o quê? Um novo repositório, um new repository. Clica lá para mim. Nós vamos criar um nome para o nosso repositório, certo? Esse curso é de programação mobile, certo? Tudo sem acento, com um traço ali, né? A visibilidade, você pode fazer público, você pode fazer privado, eu vou fazer público meu. Eu só peço que vocês cliquem aqui no add.ignore. E você vai escolher o quê? Node. N-O-D-E. Como teu ponto ignore. Eu preciso que, na hora que você vai criar esse repositório,
que ele tem algum conteúdo lá dentro. A melhor forma de fazer isso é adicionar, então, esse ponto ignore, esse ponto git ignore, perdão, né. "Ah, professor, o que que é isso?" A gente vai ver em outro momento. Então, por favor, add.git ignore node fundamental. Uma vez selecionado, vamos dar um create repository. Vamos criar um repositório. O que seria esse node? O node é uma forma de nós executarmos o nosso código JavaScript sem depender de um navegador. Eu poderia vir aqui no meu navegador, dar um F12, vir aqui em console, pá, 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 e começar a digitar o código JavaScript aqui embaixo. Tá? Posso, né? Claro, se eu conseguir digitar de forma correta, vai funcionar. Tá? E eu vou fazer um console.log no valor desse meu X. Certo? Aqui, agora sim dá para ler. Certo? Posso fazer código, posso escrever código JavaScript no meu navegador, no meu console? Posso, mas não é prático. Certo? Nós queremos executar de forma que o meu código fique salvo e tudo mais. Né? Quem consegue rodar código JavaScript para nós também é esse tal desse Node. Beleza? Muito bem. Criamos o nosso repositório. Nosso repositório tem esse arquivo .git ignore lá dentro. Certo? Todo mundo aqui comigo? Alguém está perdido? Alguém não sabe o que está? Vocês me dizem. Muito bem. Todo mundo criou? Deixa eu achar aqui ao menos que eu não lembro mais de cabeça. Nós vamos aqui no canto superior esquerdo. Posso continuar? Ótimo. Do lado do íconezinho do site, certo? Aqui no menuzinho. E nós vamos em Code Spaces, certo? Code Spaces. Pode até mandar o link. Esse cara aqui. Com esse Code Spaces, o que que nós conseguimos fazer? Eu consigo criar uma máquina virtual, certo? Para rodar os meus códigos. No caso, meu código JavaScript. Um detalhe. Essa máquina, essa máquina virtual, ela tem um limite gratuito. A partir de um certo ponto, certo? Ele vai começar a cobrar de você. É fundamental que, ao final de cada aula, você desligue a sua máquina virtual. Novamente, ao final de cada aula, você tem que desligar a sua máquina. Do contrário, ele vai ficar comendo o seu limite gratuito. O limite gratuito dele atualmente é generoso, se não me engano, são 120 horas, era 60 horas. Ele desliga também depois de um certo tempo, mas ainda assim, para garantir que dure todo mês para nós, desligue a sua máquina virtual. Muito bem. Vamos em Code Spaces, o que que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em um New Code Space. Novo. Nossa, de código, né? Essa é a tradução em português. Nós vamos criar um novo Code Space. Em qual repositório? No repositório que nós acabamos de criar, o Programação Mobile. Ele vai pedir aqui para nós um branch, é o padrão. Uma região. O padrão aqui já é o melhor para nós, né? US East, né? A costa leste dos Estados Unidos. Deve estar ali na Virgínia, certo? Um pouco abaixo de Nova York. É o mais próximo. US West seria lá a região de Los Angeles, né? Europe West deve ser lá em Berlim ou em Paris ou Amsterdã.
Sudeste Asiático, Austrália, mais perto do US East. E o tipo da máquina, 2 núcleos. Tem 2 e 4, 2 já nos basta. Tá? A única opção que você vai alterar, então, é repositório. A gente vai dar um Create Codespace. Pessoal, vocês já trabalharam com Codespace antes? Ou não? Pessoal do Pimenta, pessoal do Gore. Não? Tudo bem. Nossa primeira vez. Vamos lá, então. Create Codespace. E ele vai criar, ele vai ligar para nós toda uma máquina virtual, certo? E repare, opa, mas isso aí tem cara de Visual Studio. Tem, certo? Porque ele está mostrando para nós, certo? Todo um Visual Studio que está rodando lá no servidor do GitHub, no servidor da Microsoft. Vou dar um zoom, porque o professor é cego. E repare, ele já inclui uma série de ferramentas no Codespace, ele já inclui Python, ele já exclui Node, Docker, entre outras coisas mais, e eu posso verificar. O que eu quero fazer? Vou fechar esse terminal, eu vou clicar no xizinho aqui. E vocês reparem, aquele arquivo .gitignore que eu criei, está aqui já. Ou seja, aqui é a pasta do meu projeto. O que eu vou fazer na pasta desse projeto? Eu vou criar uma pastinha aula sublinhado 01. Eu vou criar um arquivo lá dentro, aula sublinhado 01.js. Eu vou instalar de volta a minha extensão. Não quero português. Eu vou instalar lá o meu code JavaScript Run. Segundo cara, instalar. Ele vai pedir, você confia? Confio. Só que repare que ele está em português, né? Mas como está em português para todo mundo, vamos deixar em português mesmo. Se você quiser alterar, daí é por sua conta e risco. E agora, se nós voltarmos nosso arquivo .js e darmos um play, ele não tem que reclamar de nada para ninguém. E a vantagem, pessoal, terminou a nossa aula. O que você vai fazer? Você vai vir aonde agora? Deixa eu lembrar. Você vai no teu Codespace e você vai aqui no teu Codespace que está ativo e você vai dar um Stop Codespace. Mas a aula não acabou ainda. Todo mundo está aqui comigo. Deu certo para todo mundo. Ou não? Alguém está perdido, alguém não está aqui conosco. Novamente, é absolutamente fundamental que você esteja aqui conosco. Do contrário, você não vai conseguir fazer nada ao longo do resto do curso, ao longo do ano. Para todo mundo, professor Priscila. E o pessoal do Gore, o pessoal do Maria das Graças, na próxima aula que vocês vão estar em laboratório, né? Aí a gente vai fazer novamente. Está configurando ainda, mas é porque você está perdido, Eric, ou porque ele está pensando ainda, ele está tentando rodar alguma coisa? E agora nós não precisamos nos preocupar, então, com backup, com outras pessoas mexendo em nossos códigos, nada disso. Ele está configurando. Bem, pessoal do Gore, alguém não está aqui comigo, alguém está perdido. Certeza. Todo mundo. Então, tudo bem. Eric, compartilha a tua tela comigo, eu quero ver o que ele está configurando. Não é para ele demorar tanto tempo assim. O outro Eric.
faz o seguinte, compartilha a tela inteira, não apenas uma janela, como a gente conversa. Por favor. Então, Eric, compartilha de novo aí. A internet aqui não ajuda. Tá. Faz o seguinte, clica no botão voltar lá no canto superior. Carrega nada aqui. Dá um atualizar. Clica no link ali. Isso, dá um atualizar. Beleza. Clica nesse cara de volta. Tá. Fecha esse cara. Dá um 3 pontos ali do lado do teu code space lá embaixo. Isso aí. Dá um delete. Delete. Dá um new code spaces. Seleciona teu repositório. Programação mobile. Beleza, tudo padrão. Create code space. Então, você tem de extensão instalada ali? Você tem alguma extensão de adblock, alguma coisa nesse sentido? Não? Bem. É, faz o seguinte para mim, dá um F12 nesse cara. Vai em console ali para mim. Dá um. Eu queria ler o que tava no console. Faz o seguinte, dá um F5 nessa página. Deixa o console aberto. Dá um F5. E dá um zoom para mim no console. Quero ver o que ele fala ali. Dá um Ctrl mais aí. Isso. Tá. Teoricamente é padrão. SP maldito. Hum, hum, hum. Pode ser. Dá para mim, faz para mim, por favor, um Shiftcast. Clica fora do console, clica ali no navegador, aperta Shift e ESC. Se não me engano, é esse o atalho. Ótimo. É... Hum, 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 hum. Clica para mim em todas as tarefas lá em cima. Expande esse cara. Põe em tela cheia, né? Clica em rede para mim. Isso. Não, lado direito. É uma abinha ali. Para baixo, aí do lado direito. Tava quase. Lá em cima, sobe. Isso. Clica nesse cara. Hum, 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 hum. Tá. Maldição. Clica no X pra mim. Pode fechar esse cara. Opa, carregou. Do resto do pessoal, maravilha. Carregou também? Pessoal do Gore aí, que a internet não ajuda. Seu João Pedro, seu Paulo. Deu certo agora? O meu áudio, pessoal, tá tranquilo ou tá problemático para vocês? Conseguiu carregar o de vocês? Muito bem, pessoal. Então, uma vez que carregou, vamos lá. Criem a pastinha aula 01, criem o arquivo aula01.js e vão nas extensões, nos quadradinhos e instalem para mim, então, o JavaScript Runner. No teu arquivo .js, quando você clica no botão de play, ele tem que mostrar algo semelhante ao meu. Sem nenhum erro, certo? Pessoal do Pimenta, deu certo? Pessoal do Gore,
Pegou de vocês, deu certo? Ou não? Ah, professor, mas eu quero ver alguma coisa rodando, funcionando. Vou escrever alguma coisa aqui, let x igual a 5, ponto e vírgula, e eu vou fazer o que aqui? Console.log, esse meu x. Eu clico no botão de play, ele vai ter que aparecer o quê? Meu 5 aqui embaixo. Pessoal do Gore, vocês estão vivos? Ninguém mais me escreve nada. Não, o problema não é meu. Tudo certo aqui? Deu certo de vocês? Não deu? Vocês me dizem. Vocês estão comigo? Deu certo no meu. Ótimo. Seu João Pedro, seu Paulo, seu Eric, Eduardo. Deu certo de vocês? Sim? Ótimo. Então, aqui, pessoal, é onde nós vamos desenvolver, então, todo o nosso projeto ao longo deste ano, dessa unidade curricular, certo? Outras unidades curriculares, tá difícil, mas está indo. Tudo bem. Outras unidades curriculares, quem tiver, porventura, tiver junto, vai ser por aqui também, então, tá? Já que todo mundo tem conta no Git. Se alguém está perdido, se alguém não está comigo, por favor, me fale que eu ajudo. Dito tudo isto, certo? Com toda a nossa configuração, vamos voltar para o nosso conteúdo original, certo? Cadê? Vamos voltar a falar, então, de variáveis. Tela cheia, por favor. Obrigado. Tá? Variáveis, o que são mesmo, professor? Meu Deus do céu, faz 30 horas que nós falamos sobre isso. Tá? Variável é um local onde nós vamos guardar dados, onde nós vamos guardar informações de forma temporária. Certo? É uma caixinha e nós vamos guardar coisa lá dentro. Ainda estou perdido no Git. Tem que ter falado antes, Matheus. Compartilha a tua tela. Se mais alguém estiver perdido, por favor, me fale. Compartilha a tua tela inteira. Daí, por favor, Matheus. Vamos resolver isso. Maravilha. Um, hum, hum, hum. Ah, mas você já tá com o Code Space rodando. Tranquilo. Ih, branco. Horrível de ler. Do lado direito ali, certo? Perdão, lado esquerdo. Ali embaixo de ponto git ignore, certo? Mais pro lado esquerdo. Aí. Opa, aí, embaixo desse cara. Essa região em branco aí. Embaixo. Dá um botão direito. Não, 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 não. Ali embaixo. Essa região que não tem nada. Dá um botão direito. Não, 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 não. Aquele espaço monstruoso que não tem literalmente nada. No meio. Bem no meio. Isso. Aí. Dá um botão direito aí. Mas não, era um botão direito. Vai para baixo. Eu quero que você crie o botão direito. Ah, é que não tá aparecendo o menu para mim, por isso. Dá um new folder e cria lá um aula sublinhado 01. Vai clicar para escrever. Opa. É que o teu menu não aparece para mim, por isso. New folder, aula sublinhado 01. Dá um enter. E daí você vai dar um botão direito nessa. Só que você criou um arquivo. Era uma pasta. Não é um new file, é um new folder. Dá um excluir nesse cara. Ou você pode clicar isso, no íconezinho. Aula sublinhado 01. Dá um enter. E agora clica no botãozinho do lado ali, o botãozinho para criar a folhinha com mais, um new file. Aula sublinhado 01.js. .js tem que ser. Dá um renomear nesse cara.
.js. Beleza? O que que você vai fazer? No menu à esquerda, aula. Ali onde tem os íconezinhos à esquerda, clica nos quadradinhos para mim. Na barra à esquerda, esquerda. Isso, esse cara. E você vai pesquisar ali por JavaScript Runner. Eu vou escrever no chat. Tá? Cadê? Eu tinha escrito anteriormente. Esse cara aqui. Isso. A demora é culpa da internet. O segundo cara. O segundo. Dá um instalar nele. Confia. Maravilha. Pode fechar essa aba dentro do Visual Studio, pelo amor de Deus, tá? Isso. Nesse cara, agora, repare que você tem um botão de play. Clica no botão de play. O botão de play está no canto superior direito. Aí. Maravilha. Tá funcionando. Tá junto comigo agora. Pode fechar aquela opção de chat que tem no canto direito ali também. Tá? Tem um xizinho ali, mais à direita, né? Bem no canto superior direito. Aí, maravilha. Mais alguém está perdido, mais alguém, assim como alguém não está aqui conosco. Ou tá tudo certo agora? Tudo bem, pessoal, eu vou acreditar. Posso seguir com conteúdo? Vamos para conteúdo de fato? Não, não vamos, por causa do nosso tempo, certo? Pessoal, novamente, me desculpe pelo atraso hoje, não vai acontecer novamente, né? Eu estava ali na sala da noite, não era. Na próxima aula, então, pessoal, o que nós vamos ver? Todo o nosso ambiente está configurado. E o que não é pouca coisa. Configurar um ambiente é uma tarefa importantíssima, nosso ambiente de trabalho, certo? Tem uma coisa que, embora seja um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado, nós fazemos uma vez só e nunca mais nos incomodamos. O que nós temos que fazer antes de tudo? Temos que desligar o nosso CodeSpace. Como? Volta aqui para CodeSpaces. 3 pontinhos. Eu quero parar o meu CodeSpace. Atualizar essa página, porque o meu não está aparecendo. 3 pontinhos. Eu quero um Stop CodeSpace. Para que ele não fique gastando os meus créditos. Maravilha. Ela foi parada. Não vai me incomodar mais. Tá? Gastei alguns minutos das minhas 120 horas mensais. Dito isso, pessoal, todo mundo conseguiu parar aqui? Você volta neste site, dá lá um Stop CodeSpace. Dito isso, pessoal, na nossa próxima aula, semana que vem, o que nós vamos ver? Nós vamos ver as diferentes formas de criar variáveis, certo? Os padrões de nomenclatura de variáveis, como que nós terminamos linha e por aí vai, tá? Mas, galerinha, se vê na próxima, então. Até mais.